Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu espero que você esteja bem, espero que você esteja disposto e eu, da minha parte, estou disposto a ministrar mais uma vez para vocês a palavra de Deus. E nós temos muitos aspectos na Bíblia que nós temos compartilhado com vocês. Hoje nós queremos falar um pouco sobre oração. Existem muitos tipos de oração, mas eu vou parar um pouquinho e resumir bastante um aspecto que talvez seja o que nós mais usamos, o aspecto da oração do pedir, quando nós pedimos coisas a Deus. A pergunta pastor, a gente deve pedir coisas para Deus? A gente deve ir até Deus para pedir alguma coisa para Ele? Eu digo que sim, querido. Aliás, o Senhor Jesus, Ele nos incentiva a isso. Por exemplo, em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, Ele diz assim: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Então aqui nós vemos, é interessante, o Senhor Jesus, ele não diz somente para pedir, mas ele diz que é para pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Ou seja, ele dá a ideia de insistência. Em outras passagens da palavra de Deus também existem textos parecidos, como a da mulher que chega diante do juiz e diz: julga a minha causa. E o juiz diz para ela: volta amanhã. E no dia seguinte ela estava lá: julga a minha causa. E o juiz: volta amanhã. Até que um dia o juiz resolve julgar a causa dela. Não tanto por ela, mas pela insistência dela. Então, de alguma forma, o Senhor nos ensina a sermos insistentes quando estamos pedindo alguma coisa para Ele. E então aqui tem alguns aspectos que eu gostaria de tratar com os irmãos. Nem tudo a gente pode pedir para Deus. Na verdade, são 3 perguntas que nós deveríamos fazer antes de pedir. A primeira pergunta que nós devemos fazer é: será que o que eu estou pedindo é da vontade de Deus? Mas pastor, como é que eu posso saber se é da vontade de Deus ou não? Aí eu creio que você tem como saber. É só você olhar para dentro do seu coração e ver o que está motivando você a pedir alguma coisa para Deus. Por exemplo, você tem um bom carro e o carro te serve bem e você está feliz com ele, mas de repente o seu vizinho aparece lá com um carro melhor do que o seu, mais novo, talvez mais bonito e com alguns recursos a mais que o seu. E aí o que você faz? Você começa a pedir um carro para Deus. Você não precisa de um carro, mas você está pedindo um carro que seja melhor do que o do seu vizinho. Agora, por que você está fazendo isso? Para você mostrar para o seu vizinho que você tem um carro melhor do que o dele. Então, queridos, esta não é uma motivação correta. Eu só citei uma, poderia citar muitas. Mas, então, o que acontece? Uma oração assim, ela é respondida? Eu acredito que não. Ali a carta de Tiago, a carta de Tiago, ali na carta geral de Tiago, ele diz assim:
Ele diz assim, capítulo 4, versículo 3: quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então, existe a motivação naquilo que nós pedimos. Nós, você e eu, temos sido ensinados por muito tempo a pegar versículos da palavra de Deus e falar, esse daqui eu vou tomar posse desse versículo, eu vou tomar posse desta promessa. Na verdade, segundo os estudiosos, eu nunca parei para contar, existem mais de 7.000 promessas na palavra de Deus. Algumas delas, queridos, você e eu podemos sim nos apossar delas e pedir e crer. E outras, talvez a gente esteja pensando um texto fora do contexto. Por exemplo, muita gente gosta daquilo que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 13. O que diz lá? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Olha que maravilha! Então, você, de repente, começa a se sentir um super cristão. Eu posso tudo. Tem alguns que dizem exatamente assim: eu posso tudo naquele que me fortalece. Aqui diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É o apóstolo Paulo que está dizendo isso. Mas qual é o contexto? Então vamos ler os versículos 12 e 13. Ele diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como ter abundância, como o padecer necessidade. Então, em algumas outras traduções, diz que ele fala: eu aprendi a estar bem em toda e qualquer circunstância. Então, aí depois ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar necessidade, eu posso estar abatido, eu posso ter bastante, eu posso ter pouco. Então, de todas as maneiras, eu estou bem. Com fartura ou com fome, de todo jeito eu estou bem. Então, quando ele fala que eu posso todas as coisas, é sobre isso que ele está falando. Mas esse não é o único, não é a única coisa que tem, o texto é colocado fora do contexto. Mas vamos lá, vamos ver o passo seguinte, porque hoje eu pretendo resumir bastante para os irmãos. Mas agora, a primeira pergunta é da vontade de Deus? Então, se você está pedindo para alguém que está passando necessidade, tem alguém que você conhece que está enfermo e pediu para você orar. Se alguém da sua família está enfermo e você está orando por ele. Se você está orando para que tal pessoa que está passando dificuldade, seja financeira, seja de qualquer ordem, também você pode orar. Então, esses pedidos são lícitos. Ah, pastor, e para mim mesmo? Você também. Se você está passando uma situação aflitiva, você deve orar sim e pedir a Deus para que Ele dê uma solução. Tem hora que você olha para a direita, olha para a esquerda e não vê nada. Você não vê condições de um problema se resolver. Então, o que você faz? Você olha para cima e busca ao Senhor e ora a Deus. E eu creio, queridos, você vai ter a resposta. Deus vai te responder, ou de um jeito ou de outro, Deus vai te responder. Mas tem algumas outras coisinhas que pegam aí. E no começo, quando você e eu somos recém-convertidos,
Nós somos ensinados, eu pelo menos fui, e creio que de certa forma talvez você também, a imaginar como que se Deus fosse uma espécie de gênio da lâmpada, que você fala, eu quero isso, pois não, meu amo. Eu quero aquilo, pois não, meu amo. Então, quando nós somos recém-nascidos espiritualmente, recém-convertidos, a palavra de Deus acertadamente fala que nós somos crianças na fé. Muitas vezes a gente ouve isso, o apóstolo Paulo fala ali em 1 Coríntios, olha, eu queria falar para vocês como adultos, eu queria dar um alimento sólido, mas vocês estão provando que vocês não estão prontos para receber um alimento sólido. Então eu tenho que dar leite para vocês. Ou seja, vocês são crianças. E a tendência da criança é só pedir, pedir, pedir e quer que aquilo seja feito na hora para ele. E o próprio livro, o escritor do livro de Hebreus diz, pelo tempo vocês deveriam ser mestres, mas vocês ainda estão no rudimento da doutrina de Cristo, então não dá para dar coisas pesadas, alimento sólido para vocês. Então, queridos, esse é um aspecto. Agora, à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, à medida que você e eu começamos a orar, não só orar, a ler a palavra. Eu me lembro que eu me converti, eu conheci o Senhor Jesus no dia 14 de maio de 1971. O ano que vem serão 50 anos de andar com Deus. E eu me lembro que o que eu mais queria era conhecer aquele Deus que me libertou dos vícios que eu tinha, de tantas coisas que eu passava, da falta de paz, da amargura no coração, da tristeza e tantas outras coisas. E o que aconteceu? Eu pensei comigo, eu preciso conhecer esse Deus que me libertou de tudo isso. E eu fui instruído por outros irmãos a começar a ler a palavra de Deus, começando pelo Novo Testamento. Então, eu lia no ônibus, quando eu estava indo trabalhar, quando eu estava voltando do trabalho, eu chegava em casa, eu ia ler a Bíblia. Eu, quando tinha algum tempo disponível, iria atrás ler a Bíblia. Então, em pouquíssimo tempo, eu li a palavra de Deus. O Novo Testamento eu li algumas vezes. E depois eu passei a ler a palavra de Deus inteira. E me lembro que muitas vezes eu chorava ao ver algumas coisas e era tocado pela presença de Deus. Então, à medida que você e eu vamos crescendo no entendimento, nós passamos a entender o seguinte: Deus, como você já deve saber, não é um gênio da lâmpada. E você e eu não somos o Senhor, nós somos os servos, ou como algumas traduções dizem, nós somos escravos, ou seja, não é Deus que tem que fazer a minha vontade e a sua vontade, mas você e eu é que temos que fazer a vontade de Deus. Ou seja, nós devemos desenvolver um relacionamento com Deus. Então, quando nós vamos fazer uma oração, fazendo algum pedido, existe uma outra pergunta. Eu estou tendo um relacionamento correto com Deus? Eu tenho um relacionamento correto com Deus? Porque olha o que o Senhor Jesus diz lá em Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Ele diz assim: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha que maravilha! A gente normalmente tem a tendência de pegar só a última parte, aquilo que Jesus falou: pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas a primeira parte diz o quê? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Então, queridos, essa é a segunda questão que nós devemos tratar quando estamos orando e pedindo. Eu estou
conhecendo aquele que me libertou, eu estou procurando conhecê-lo mais, eu já sei, já aprendi que eu não sou o Senhor, mas que eu sou a quem serve, eu não sou aquele que deve ser servido, mas aquele que deve servir. Então, queridos, essa é a questão que nós devemos resolver antes de pedir. Agora tem a terceira, essa aqui vai demorar um pouco mais. Essa aqui é realmente a que pega. A terceira pergunta é uma coisa que às vezes demora anos para ser trabalhada no coração das pessoas. A terceira questão é: eu estou perdoando incondicionalmente a toda e qualquer pessoa que me tem ofendido? Essa parte é difícil, é mais complicada, porque envolve alguma coisa que normalmente está dentro de nós. Nós temos a tendência, queridos, de nos colocarmos como vítimas. Às vezes nós achamos que nós temos a razão e, em função disso, então nós não devemos, ou seja, como não fomos nós que provocamos uma situação, então não temos que perdoar ninguém. Nós, na semana passada, não sei se quantos viram, mas nós falamos sobre aqueles 4 verbos que o Senhor Jesus praticava. Nós devemos amar aqueles que nos odeiam, devemos fazer bem àqueles que nos maldizem, devemos amar, orar, fazer o bem, e bem dizer àqueles que nos maldizem, e por fim, orar por aqueles que nos caluniam. Ou seja, esses 4 verbos nós devemos praticar não para as pessoas boazinhas, não em circunstâncias favoráveis, mas para aqueles que têm essas atitudes contra nós. Quando você tem alguma coisa contra alguém e a culpa é sua, e você sabe que a culpa é sua, é fácil você orar e pedir perdão para Deus e também pedir perdão para a pessoa. Fácil é a maneira de falar, depende de como está o seu coração. Se o seu coração estiver cheio de orgulho, você, mesmo estando errado, você vai achar que está certo. Então é muito, muito complicado essa parte. Mas o que o Senhor nos ensina? Ali na oração do Pai Nosso, ali no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele fala, sobre a oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E interessante que ali o versículo 14 e 15 diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Não, 14 e 15 não, desculpa, é o 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, Senhor, me perdoa do mesmo jeito que eu estou perdoando. Ou seja, se você tem um coração aberto para perdoar as pessoas, você é perdoado. Agora, se você não perdoa, você não será perdoado. Olha os versículos 14 e 15 de Mateus. Porque a gente lê a oração do Pai Nosso, todos nós a conhecemos. Os católicos falam de um modo diferente: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas aqui versículos 14 e 15, continuando a oração do Pai Nosso, diz assim: porque
se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, ou seja, se eu não estiver perdoando, se eu não estiver com o coração aberto para perdoar o meu próximo, para perdoar o meu inimigo, para perdoar aquele que se levanta contra mim, justa ou injustamente, principalmente injustamente, então, queridos, eu vou te dizer uma coisa, a sua oração não está sendo ouvida. Você, marido, você que é casado e não trata bem a sua esposa, não cuida bem da sua esposa, o apóstolo Pedro diz assim, que nós devemos tratar bem as nossas esposas para que as nossas orações não sejam impedidas. Ou seja, em outras palavras, se você não está bem com a sua esposa, não adianta nem orar. É pesado, né? Eu sei. Mas, agora, e os versículos, e continuando na questão do perdoar, nós gostamos muito, você e eu gostamos muito do que está escrito em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Olha o que diz lá. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam e já o receberam. Olha que maravilha! Não é uma maravilha? É uma promessa de Deus. E quantas vezes eu já vi esse texto citado isoladamente em livros, falando sobre fé, falando sobre pedir coisas a Deus, etc, etc. Eu já vi. E quantas pessoas já citaram, quantas vezes numa palavra, alguém falando sobre algum assunto, cita este versículo, mas só ele. Só o Marcos 11, 24, que diz, tudo que vocês pedirem, vocês creem que receberam e recebeu. É assim, você ora, você crê que você recebeu, então é só esperar chegar. Olha que maravilha! Agora, o que vem depois? O 25 e o 26 diz assim, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Ou seja, não vai chegar. Você ora, você crê que recebeu, mas não vai chegar. Por quê? Porque o versículo 25 e 26 vai te dizer que você tem que estar com o coração limpo diante de Deus. Com o coração limpo. Nós falamos há pouco tempo atrás também que existem orações ou existem promessas de Deus que são incondicionais e promessas que existe nelas condição. E citamos ali 2 Crônicas 7,14, que diz, se o meu povo, ele não está falando queridos, não está falando de um incrédulo, não está falando de um ateu, não está falando de alguém que não crê em Deus, ele está falando, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ou seja, ele está falando com crentes, está falando com você e comigo. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Então, queridos, quantas vezes nós estamos orando a Deus e nada da nossa terra cessará? Por quê? Porque nós não estamos preenchendo as condições necessárias. E vamos continuar. A questão, queridos, eu não quis pôr aqui para não estender muito, mas tem aquela questão do homem que devia para um senhor, ele devia 10 mil talentos de prata, era isso. Um dia, e aquele homem o cobrou e o tomou como escravo, a sua família como escravo, e ele se prostrou diante daquele senhor e disse: eu vou te pagar, me perdoa, eu vou te pagar. E finalmente o senhor disse: olha, você não precisa pagar nada, pode ir embora, você está livre. E ele foi embora, e no caminho ele encontrou alguém que lhe devia 100 denários, alguma coisa parecida com isso. E aí ele pegou aquela pessoa e falou: agora você vai me pagar. E a pessoa também se humilhou e disse: eu vou te pagar. E ele não perdoou. Ele pegou aquela pessoa e mandou para a cadeia. E aí as pessoas que estiveram ali, que presenciaram a cena dele diante daquele senhor, voltaram para aquele senhor e disseram: olha, aquele homem que o senhor perdoou, ele encontrou alguém e que devia muito menos para ele, e ele não perdoou. E aí o que aconteceu? Aquele senhor mandou chamá-lo de volta e disse para ele: eu te perdoei, e assim como eu te perdoei, você deveria ter perdoado. Agora você não vai sair daqui enquanto você não pagar a sua dívida. E ele foi entregue aos atormentadores. Esse texto é muito complicado, a gente precisaria falar um dia só dele. Olha, queridos, eu parei um dia e fui fazer a conta. Ele devia 10 mil talentos de prata. Aí eu achei um texto, acho que no final da Bíblia, ali traduzindo os valores de antigamente, e eu vi ali que um talento de prata equivalia a 6 mil denários. Ou seja, um talento de prata equivalia a 6 mil denários. Ele devia 10 mil talentos de prata. Agora você pega 6 mil e multiplica por 10 mil. Então vai dar 60 milhões, se eu não estiver enganado, de denários. Queridos, ele teria, resumindo, ele teria que trabalhar 60 milhões de dias para pagar a sua dívida. Resumindo, o que na verdade o texto está nos dizendo é que aquele homem tinha uma dívida impagável, que não poderia ser paga. A mesma dívida que eu e você tivemos com Deus. Queridos, nós não tínhamos uma dívida com Deus, na qual você e eu não poderíamos pagar. Não teríamos a mínima condição de pagar. Só poderia pagar morrendo. Mas se a gente morre sem Deus, a dívida não está paga, e muito pelo contrário, ela vai ser executada sobre nós. Nós vamos passar a eternidade longe de Deus, e sem falar nas outras consequências. Agora, o que acontece? Para eu ter a minha dívida paga, eu teria que morrer, mas teria que morrer sem ter cometido nenhum pecado. Eu jamais teria condições de fazer isso, e eu acredito que você também. Então, o que aconteceu? O Senhor Jesus pagou a nossa dívida,
nós tivemos o nosso pecado perdoado. Não é assim que foi? E quando nós encontramos alguém que nos deve alguma coisa, que de alguma forma está em dívida conosco, não necessariamente dívida em dinheiro, às vezes você empresta para alguém, às vezes você tem algum negócio, você faz uma venda, a pessoa compra fiado, depois tem que pagar, isso aí é outra história. Mas nós estamos falando de pessoas que nos devem no sentido de que nos ofenderam, no sentido de que trabalharam contra nós, no sentido de que falaram mal pelas nossas costas e tantas outras coisas assim. Então, o que acontece? Você e eu, nós devemos perdoar. Porque se você e eu não perdoar, nós também não seremos perdoados por Deus. E a nossa dívida ainda está lá. Como diz lá, o apóstolo Paulo fala, o nosso escrito de dívida não foi... Se você e eu não temos um coração perdoador, a nossa cédula de dívida está lá, não foi pregada com Cristo na cruz, ainda está em aberto. Então, que nós possamos, nesses dias assim tão difíceis em que nós estamos passando, às vezes você vê que pessoas poderiam estar te ajudando e não estão, e aí você fica com mágoa contra elas e passa a não conversar com a pessoa e coisas desse tipo. Queridos, eu não estou falando isso por mim, graças a Deus eu estou sendo suprido pelo Senhor através da vida dos irmãos, então não é esse o meu problema, mas pode ser problema de muita gente. E o que acontece? Você começa a criar raiz de amargura no seu coração e aí você acaba se distanciando de Deus por falta de perdoar as pessoas. Olha, infelizmente, eu perdi a conta de quantas pessoas eu já encontrei nesta situação. Pessoas que estão com a vida presa, pessoas que não conseguem ir para lugar nenhum, pessoas que estão, às vezes, enfermas, porque a falta de perdão gera enfermidade, e pessoas que, só de pensar em outra pessoa, ela muda o seu semblante. Me fala de fulano, aí a pessoa muda o semblante de tanta raiva, de tanto ódio que ela carrega no coração. Queridos, e nesses tempos de radicalização política que nós estamos vivendo, queridos, nós temos irmãos que pertencem a um determinado viés político. E temos irmãos que pertencem a outros. Agora, quando um se encontra com o outro, muitas vezes, irmãos cristãos, os dois filhos de Deus, os dois lavados no sangue de Jesus, começam a discutir e, de repente, um passa a odiar o outro por causa de política. Queridos, os políticos vêm e vão. Eu, nos meus 71 anos, eu já vi o ademarismo versus janismo e tantas outras coisas, o getulismo contra os demais e tantas coisas na política que a gente já viu. Já passamos por um regime militar, eu atravessei todo ele de ponta a ponta, e nesse tempo eu trabalhei numa universidade em São Paulo, e, queridos, e tantas coisas nós passamos, e eu posso dizer para você, os políticos vêm e vão. Agora, o seu irmão e a sua irmã em Cristo é para sempre, é para toda a eternidade. Então, queridos, tenha sempre um coração perdoador. Você não precisa perdoar
na questão de, não é que você não precisa perdoar, você não tem que ter motivos para se desentender com o seu irmão por causa de política ou por causa de político. Mas nós temos que ser irmãos em Cristo, ter um coração perdoador e como o apóstolo Paulo fala, assim como Cristo vos perdoou, perdoai vós também. Então, queridos, a última, como eu disse, a última pergunta antes de nós fazermos a oração é exatamente essa. Eu estou perdoando ao meu irmão incondicionalmente, ou seja, eu perdoo se ele vier me pedir perdão. Não. Eu perdoo, mas que ele é um sem vergonha, um canalha, ele é. Não, você não perdoou. E, queridos, eu já passei por isso. Eu não estou falando de alguma coisa da qual eu não tenha passado. Talvez tenha sido a coisa mais difícil que eu, nesses 49 anos de cristão, foi mais difícil de ser tratado. Mas, queridos, perdão não é uma questão, no começo eu entendi errado, eu achava que perdão era uma questão de sentimento. Então, se eu sentir no meu coração assim, então eu perdoo. Não, perdão é uma questão de obediência. Quando Deus fala para perdoar, Ele está falando no imperativo, ou seja, Ele não está nos dando uma sugestão, Ele está nos dando uma ordem. E toda a ordem de Deus é para ser obedecida. Então, por muitas vezes, eu comecei a orar por pessoas que me prejudicaram e bastante. E no começo eu confesso para os irmãos que eu orava sem nenhum sentimento assim no coração de perdão. Eu orava porque eu sabia que se eu não perdoasse eu estaria desobedecendo a Deus. Então eu comecei a orar. Eu me ajoelhava, eu punha o rosto no chão e abençoava as pessoas e desejava o bem para elas. E no começo era difícil. No começo eu começava a orar: Senhor, que esta mão aqui esteja no pescoço do fulano de tal e me dá força para apertar. Não, Senhor, não é isso. Não. Pai, em nome de Jesus, que o fulano, que a fulana sejam pessoas prósperas, abençoadas, abençoadoras, que essas pessoas possam ter uma vida digna. E no começo eu não sentia nada, mas à medida que o tempo foi passando, quando eu dei por mim, eu percebi que eu estava perdoando de coração. E aí todo aquele peso saiu, mas não foi fácil. Exigiu obediência, persistência diante de Deus. Mas hoje essa lição está aprendida. Ainda hoje, quando acontece alguma coisa, nós abrimos o nosso coração diante de Deus e já nem oramos só por obediência, mas desde o começo nós já oramos com um coração diferente do que quando nós começamos a praticar isso. Então, queridos, e com isso Deus liberou a minha vida e Deus liberou a vida das pessoas que me ofenderam. Porque no caso ali daquele homem que não perdoou, lá, que devia aquele dinheiro para aquele senhor e não perdoou ao seu irmão, e aquele senhor colocou nas mãos dos atormentadores. Na verdade, queridos, os atormentadores são os inimigos das nossas almas. Então, se a pessoa que não perdoa, ela não só trava a vida da pessoa que não foi perdoada, como ela também trava a sua própria vida. Então, é um ciclo muito ruim que só faz mal para as pessoas. Então, seja
meu irmão, minha irmã, aquela pessoa que perdoa. Seja aquela pessoa que ora a Deus, mas tem um relacionamento verdadeiro com Ele. Que não seja aquela pessoa pidona, mas que reconhece que Deus é Senhor. E que não é você o Senhor, mas Deus é Senhor. Jesus é o Senhor. Ele não é só o nosso Salvador, Ele é o nosso Salvador e Senhor. Na verdade, Ele é Salvador porque Ele é Senhor. Então, vamos obedecer a palavra de Deus. Vamos viver em obediência a Deus, à vontade dEle e ao querer dEle. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Que Deus te abençoe. Eu vou fazer uma oração por você. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, fica pensando só em Deus, só no Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que assim como o Senhor me ajudou e me capacitou a perdoar o meu próximo, que assim, Pai, o Senhor também possa capacitar a cada irmão, a cada irmã que está me ouvindo através deste canal e que o Senhor os capacite também a perdoar, Pai. Pai, que cada irmão, cada irmã possa perdoar. Se não for por sentimento, que seja por obediência, até que isso se torne um sentimento vindo do trono da Tua graça. Pai, eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe em nome de Jesus.